Era véspera de Ano Novo de 2020. Todos nós estávamos prontos para o fim deste ano horrível. Meu amigo Logan estava dando uma festa em casa. Cheguei cedo para ajudar a arrumar as coisas. Eu consegui um lugar para dormir no quarto dos pais dele, o que significa que eu poderia dirigir até a festa e beber sem ter que me preocupar em voltar para casa. Seus pais obviamente não estavam em casa naquela noite. A maioria dos nossos amigos mais próximos e do nosso grupo de amigos vieram, além de um monte de amigos de Logan que eu não conhecia. A festa estava divertida. À meia-noite todos gritaram Feliz Ano Novo. Depois disso, as pessoas começaram a circular lentamente e a festa começou a se acalmar à medida que as pessoas iam para outras festas, bares ou para casas. Quanto mais tarde a noite chegava, mais os amigos mais próximos ficavam para trás, até que tudo se transformasse em uma sessão de bebida gelada na sala de estar. Isso continuou até tarde da noite. Provavelmente eram 3 horas da manhã quando o último de todos que não iria dormir na casa de Logan se foi. À medida que se acalmava, começamos a ouvir um som ocasional. No início não sabíamos o que era, mas logo começou a soar como um rangido. A princípio foi considerado um som vindo da geladeira ou algo assim, o que eu sei que parece estúpido, mas os eletrodomésticos costumam fazer barulhos estranhos. Éramos apenas Logan, eu e Cody. Cody já estava dormindo no sofá. Estava chegando aquela hora em que íamos dormir. No entanto, eventualmente ficamos tão incomodados com o barulho que tivemos que procurar. Fomos para a cozinha e não vinha de lá. Percebemos quando estávamos perto da porta do porão que vinha de baixo. Logan abriu a porta e ouvimos um rangido. Vá verificar o que é, eu disse. Ele continuou dizendo, de jeito nenhum. Então ele gritou para o porão. Ei, quem está aí embaixo? O rangido parou e nunca mais o ouvimos. Depois de 1 minuto inteiro de espera no topo da escada, concordamos em descer juntos. Nós dois pegamos facas, pensando que era uma boa ideia quando na verdade estávamos tão bêbados que provavelmente só nos machucaríamos com elas. Chegamos ao pé da escada e examinamos todo o porão. Não é enorme. Tem apenas um sofá, uma TV, um bar, uma mesa de canto e várias sucatas velhas. Foi muito confuso na época. A primeira coisa que fizemos foi procurar em qualquer fenda possível alguém que pudesse estar escondido. Então tentamos descobrir o que poderia estar fazendo aquele som. Notei uma cadeira de balanço, então fui até ela, sentei nela e comecei a me balançar. E fez exatamente o mesmo rangido que ouvíamos. Logan e eu nos entreolhamos. Levantei-me e todos os pelos do meu corpo também. Acho que nunca corremos mais rápido do que quando subimos as escadas e batemos a porta. Tentamos encontrar alguma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Ele manteve a porta do porão trancada por dias, até que seus pais voltassem. Não havia alma viva lá embaixo, mas algo estava se movendo. Aquela cadeira de balanço pertencia à sua avó, que faleceu há muito tempo. E é apenas algo que sua mãe manteve por motivos sentimentais. Não posso dizer que já experimentei algo parecido com o paranormal antes disso, nem desde então. Isso ainda causa arrepios e pavor por não saber explicar. Antes de começar, isso aconteceu com meu pai, não comigo. Isso é completamente real se eu contasse a alguém pessoalmente ou se ele contasse pessoalmente. Não acreditariam em mim ou nele. Muita gente acredita no homem lobisomem ou lobisomem e muita gente acha que tudo isso é um monte de besteira. Mas depois do avistamento do meu pai e dos estranhos acontecimentos que aconteceram desde então, tanto eu como o meu pai sabemos que eles existem, sejam eles o que forem. Meu pai já viu muitas coisas malucas em sua vida, algumas das quais ele nem me contou. Sou a única pessoa com quem ele pode se abrir e conversar além da minha mãe. Ele tem tanto caráter ao explicar os acontecimentos que posso dizer que ele está dizendo a verdade. Aconteceu quando ele tinha cerca de 15 anos, a minha idade atualmente. Ele estava em um acampamento de verão para o qual queria desesperadamente ir. Felizmente para ele, conseguiu ir. Seu pai, meu avô, nunca esteve ao seu lado. Ele estava ausente o tempo todo, durante toda a vida do meu pai até agora. Ultimamente,
antes de ser diagnosticado com câncer de pulmão. Ele não fez nada além de ficar fora de casa, bar após bar, amigos após amigos. Mas desta vez meu pai estava com ele. Ele se tornou muito próximo de seu pai e as coisas melhoraram. A mãe dele trabalhou muito para manter comida na mesa para meu pai. Ela trabalhou muito para ele poder ir para aquele acampamento de verão. Meu pai não era mimado. Tudo o que ele sempre quis foi seu rádio e fitas. Ele ganhou um rádio novo de aniversário quando completou 15 anos. Ele ainda tem aquele rádio. Tocava bem e claro até recentemente. Agora tudo o que você ouve é uma voz estática saindo dos alto-falantes. Mas ele disse que vai consertar isso em breve. É um dos objetos favoritos dele. Ele era totalmente a favor do rock, não ouvia nada além de rock. E por rock não me refiro apenas aos clássicos, quero dizer heavy metal, thrash, tipo de rock hardcore. O rock era a vida dele. E passou para mim, porque o rock é a minha vida também. Adoro todas as coisas boas e antigas que ele ouvia. Agora que dei a vocês um vislumbre da personalidade do meu pai, continuarei com a história. Era noite e todos os meninos foram para suas cabines e as meninas para a delas, depois de um dia de muitas brincadeiras e risadas. Ele e todos os outros meninos estavam planejando assustar as meninas e pregar em peças. Como chamar o nome delas, depois fugir e se esconder. Esperariam que elas saíssem do banheiro externo para começar a assustar elas. Mas já era tarde, e enquanto elas não saíam, eles estavam na cama. A fogueira ainda estava acesa. Todos estavam conversando sobre coisas, como seus assuntos favoritos, ou falando sobre música. Eles estavam todos brincando, rindo e conversando entre eles. Todos ouviram um uivo longo, assustador e alto. Todos ficaram em silêncio e debaixo dos cobertores, como se isso ajudasse em alguma coisa. Meu pai olhou pela janela e, para sua surpresa, algo estava olhando para ele. Ele explica como se fosse a coisa mais maluca que já viu, embora diga que já viu coisas mais malucas. Era um lobisomem. Tinha longos cabelos castanhos e pretos, a maior parte grisalhos. Era uma criatura velha. Tinha muitas cicatrizes, presas afiadas que retorciam ao olhar do meu pai. Era tudo o que você esperaria ver de um lobisomem. Era uma mistura entre um lobo e um homem, algo assustador, como se tivesse saído de um filme de terror. Meu pai apenas ficou ali, olhando para ele, em estado de choque, congelado e aterrorizado, olhando nos olhos de uma criatura que pretendia matá-lo e a todos em sua cabana. Não era uma máscara, não era uma pessoa. Era grande e forte, quase igual àqueles homens de academia. Garras, corpo inteiro coberto de pelos, com um olhar sangrento e aterrorizante. Todos os outros meninos na cabana olharam para meu pai, sem entender o que ele estava vendo. Um deles perguntou: "O que você está olhando?" Meu pai não respondeu. Ele apenas ficou ali, olhando nos olhos daquela coisa. Os seus amigos finalmente decidiram dar uma olhada por si mesmos. E um dos meninos se assustou e deu um grito tão alto que os monitores que estavam lá fora ouviram e correram para a cabana com uma espingarda e uma lanterna. A criatura ficou assustada e fugiu na escuridão. Os monitores entraram dentro da cabana para ver o que tinha acontecido. Meu pai continuava olhando para a janela paralisado. Um dos monitores foi até ele e perguntou o que havia acontecido e por que ele estava tão assustado. Meu pai olhou para ele e explicou em cores e em cada detalhe tudo o que ele tinha visto naquela criatura. Quando ele me conta isso, eu me arrepio todo, porque sei em seus olhos que é verdade. E mesmo sendo fascinado por essa história, não queria ficar cara a cara com essa criatura. Este incidente aconteceu comigo durante as férias de Natal do ano passado. Para referência, sou uma mulher de 24 anos. Minha prima e eu decidimos ir algumas horas ao norte para um bom fim de semana em uma cabana de inverno. Foi ótimo, nada assustador. Em nosso último dia, fizemos as malas às 6. Entramos no carro para começar cedo a viagem de 5 horas que tínhamos. À nossa frente estava uma manhã com muito nevoeiro, sem nevar ativamente. Mas as nevascas anteriores haviam se acumulado bastante, tornando a viagem um pouco arriscada. Nas primeiras horas escuras da manhã,
Minha prima estava dirigindo, conversávamos e ouvíamos podcasts, sem muita consciência do que estava ao nosso redor. Estávamos a cerca de 20 minutos de viagem, quando infelizmente o carro derrapou um pouco para fora da estrada. Roçamos levemente em uma árvore. Saímos para dar uma olhada e por algum milagre não houve danos nem nada no carro, quando minha prima e eu começamos a rir de alívio. Estávamos apenas agradecendo a nossa sorte. Eu protejo meus olhos por causa de algum idiota dirigindo com seus faróis altos aparecendo atrás de nós. Tão desagradável. Ela riu, começando a abrir a porta para entrar quando os faróis ofuscantes do carro buzinam e continua assim enquanto eles se aproximam de nós. Nos entreolhamos super confusas, mas rapidamente voltamos para o carro. O carro começa a desacelerar e podemos ver um homem no banco do motorista. Ele finalmente tira a mão da buzina e para bem ao lado do carro. Ele abaixa a janela e faz sinal para minha prima abrir a nossa. Acho que está tudo bem porque ele ainda está dentro do carro e nós estamos no nosso... Olá, senhoras. Com pressa esta manhã? Ele ri. Na verdade, só estou tentando chegar em casa. Podemos ajudá-lo em algo? Minha prima responde com uma cara totalmente fria. Ah não, acabei de notar que você deixou cair algo cerca de 2 quilômetros atrás. Caiu do seu porta-malas. Minha prima se virou para olhar para mim. Você fechou o porta-malas quando saímos? Claro, eu disse. Teríamos visto e definitivamente ouvido um porta-malas aberto. Não, obrigado, senhor. Acho que você pode ter nos confundido com outra pessoa, minha prima disse, e imediatamente fechou a janela. Este homem apenas emitia más vibrações. Ele começa a tocar a buzina novamente e faz sinal para que baixemos a janela. Ela abaixa mais uma vez e o vê segurando algumas roupas íntimas femininas e sorrindo. Veja isso. Parece familiar. Lembro-me literalmente do tom exato com que ela disse. Não, obrigado, senhor. Você tenha um ótimo dia agora. Minha prima rapidamente fechou a janela novamente e pisou fundo, rapidamente voltando para a estrada. Felizmente o homem ficou surpreso ou simplesmente desistiu e não o vimos por mais ou menos uma hora. Nós ficamos um pouco abaladas com isso, mas tentamos rir, já que estávamos seguras agora. E não tínhamos visto o carro dele nos seguir nem nada. Um pouco mais tarde em nossa viagem, descemos em uma saída para abastecer e tomar café da manhã em um Starbucks. Ela e eu fizemos o pedido pelo celular e eu ia correr rapidamente para pegar nossa comida e bebidas. Começou a nevar neste momento e, embora o sol já tivesse nascido há algum tempo, ainda estava nebuloso e sombrio, dificultando a visão dos arredores. Corri e, quando peguei nossa comida, o braço de alguém passou por cima do meu para pegar um guardanapo e eu imediatamente recuei quando olhei para cima. Desculpa a palavra, mas eu quase me borrei de medo. Era o mesmo homem. Assim como velhos amigos, ele sorriu para mim. Imediatamente olhei para baixo, peguei minha comida e comecei a sair da loja. Ao sair, ouvi ele conversando com o barista dizendo: viu aquela rainha da beleza? Essa é minha rainha da beleza. Quase tive lágrimas nos olhos de tanto medo. Caminhei até o carro, quase tropeçando lá fora porque estava com muito medo. Não andando como uma pessoa normal, entrei e gritei que precisávamos voltar para a estrada. Ele está dentro do Starbucks, eu disse. Minha prima começou a rir e pensar que eu estava pregando uma peça nela, mas ela rapidamente percebeu que não era o caso. O homem saiu do Starbucks alguns segundos depois, sem bebida ou comida na mão, andando direto em direção ao nosso carro, acenando para nós. Rapidamente começou a ligar o carro, quando o homem enfiou a mão no bolso. Eu realmente pensei que ele poderia estar sacando uma arma, mas em vez disso ele estava segurando uma calcinha. Felizmente, minha prima não demorou a sair de lá e voltar para a rodovia. Nós duas estávamos pirando neste momento, sem saber como ele acabou na mesma parada que nós, apesar de não o vermos atrás de nós. Poderia ter tomado algum tipo de estrada secundária que não conhecíamos, mas ele teria levado muito mais tempo do que nós para chegar lá. A menos que ele estivesse atrás, não sei. Rapidamente tentamos encontrar uma rota alternativa em nosso aplicativo de mapas e, felizmente, houve uma que nos fez percorrer algumas estradas locais que esperávamos que pudessem ajudar. Com a nossa sorte, porém, ao passarmos por uma cidade menor,
Senti o carro cada vez mais abaixando do meu lado. Paramos em um posto de gasolina bem iluminado e percebemos que estávamos perdendo ar em um dos pneus. Nós duas estávamos com muito medo de sair, mas imaginamos que se saíssemos juntas seria menos assustador. Assim fizemos, e enchemos o pneu com um pouco de ar. Parecia estar tudo bem. Voltamos para o carro para nos aquecer e tudo parecia bem até 10 minutos depois, quando este carro apareceu do nada logo atrás de nós. Minha prima e eu nos olhamos, sem saber o que fazer. Nossas suspeitas foram confirmadas quando ele tocou sua buzina estúpida mais uma vez e rapidamente desviou da estrada para ficar bem ao nosso lado. Desta vez ele estava do meu lado. Ele baixou a janela e gritou conosco. Nesse ponto não me importei e liguei para meu cunhado, que é policial. Ele nos disse para dirigirmos diretamente até a delegacia de polícia mais próxima e ligar para eles imediatamente para que ficassem alertas. Enquanto ele estava me instruindo, o canalha saiu do carro e parou na beira da estrada coberta de neve e gelo. Estávamos acelerando, então ficou cada vez mais difícil vê-lo, mas pelo que pude perceber, ele estava apenas sentado no capô. Não queríamos parar nem fazer nada. Faltando cerca de 1 hora para o fim de nossa jornada, decidimos apenas reservar uma viagem direta para casa. Felizmente, isso foi o fim de tudo. Eu sei que cometemos muitos erros estúpidos que poderiam ter tido consequências horríveis. Estou super feliz por termos saído vivas e ilesas. Ainda não sei como ele nos alcançou e por que ficou ali sentado no final. Mas nem quero descobrir neste momento. Quando eu tinha cerca de 5 anos, acordei no meio da noite com o que parecia ser uma moeda caindo no chão do nosso porão. Meu quarto ficava no andar de cima, do lado oposto da casa. Sempre tive o sono pesado. Na mesma época, a gata da família tinha uma ninhada de gatinhos na minha cama enquanto eu dormia. A questão é, eu dormia praticamente num sono profundo. Dificilmente acordava com algo. Ainda assim, fui acordado pelo som de metal. Um leve som no meio da noite. Saí da cama e caminhei pela casa até o porão, diretamente para onde pensei que o som vinha. No chão, bem no final da escada, no centro, havia uma minúscula mão de metal, um pouco menor que o tamanho de uma ervilha. Depois de pegá-lo e inspecioná-lo, senti vontade de mostrá-lo imediatamente para minha mãe. Entrei no quarto dos meus pais por volta das 3 horas da manhã e a acordei. Ela se sentou no colchão d'água, acendeu o abajur da cabeceira, colocou os óculos e deu uma boa olhada no que eu havia entregado a ela. Ela ficou pasma. Oh, meu Deus, onde você conseguiu isso? Eu contei a ela o que aconteceu. Ela estava emocionada, mas perplexa. Ela me explicou que, anos atrás, havia perdido aquela mãozinha de prata esterlina. Ela havia quebrado um dos 2 anéis que sua avó lhe deu antes de falecer e estava desaparecido desde então. Cada anel tinha uma mão voltada para o outro. Quando você os usava juntos, as mãos se seguravam. Minha mãe ainda tinha os 2 anéis em sua caixa de joias, apenas um sem mão há tantos anos. Ela consertou o anel e o usa desde então. Eu poderia me questionar, dizendo que não passa de uma história criada pela minha cabeça. No entanto, minha mãe ainda se lembra disso tão vividamente quanto eu. Conversamos sobre isso de vez em quando. A mão também foi encontrada logo abaixo da escada. Era uma coisa minúscula, mas estava à vista, impossível de passar por tanto tempo. Minha mãe e eu estamos convencidos de que minha bisavó me acordou e me levou direto a isso. Ela provavelmente segurou minha mão enquanto o fazia. Quero compartilhar um evento que aconteceu há cerca de 15 anos e no qual ainda penso de vez em quando. Uma noite, eu estava com meu melhor amigo na casa dele, quando a namorada dele ligou e perguntou se queríamos ir encontrá-la com seus amigos em uma casa mais tarde naquela noite. Aceitamos e planejamos encontrá-los por volta das 21 horas. A casa ficava a uns 20 minutos da casa do meu amigo. Estávamos atrasados e saímos por volta das 20 horas e 50 minutos.
Lembro-me porque mandei uma mensagem para a namorada dele, do telefone dele, dizendo que acabamos de sair e que chegaríamos um pouco atrasados. Meu amigo e eu não nos lembramos muito bem da viagem, mas lembramos que ele perdeu a saída da rodovia que precisávamos pegar. Então ele saiu na próxima e voltou para a rodovia indo na direção oposta. Mais uma vez, nenhum de nós consegue se lembrar da viagem real na rodovia. Mas em algum momento, voltamos até a saída que tomaríamos para chegar à casa dele. Depois de sairmos da rodovia e nos prepararmos para virar novamente. Completamente confusos sobre como erramos 2 vezes em uma viagem que havíamos feito dezenas de vezes antes. Meu amigo começa a se perguntar por que sua namorada não ligou para ele perguntando onde ele estava. Ele me entrega o telefone para ligar para ela e explicar que nos confundimos e ainda estamos a caminho quando ambos percebemos a hora no rádio do carro. Eram 20h54. Verifiquei o telefone dele e dizia a mesma coisa. Verifiquei quando enviei a mensagem e eram 20h50. Nós dois começamos a ficar um pouco assustados. De alguma forma fizemos 2 viagens de 15 minutos na rodovia em menos de 4 minutos. Até hoje não conseguimos explicar. Mandei uma mensagem para meu amigo para ver se ele pensa sobre esse momento de vez em quando. Ele disse que estava pensando nisso na semana passada, então acho que isso nos assombra de alguma forma. Eu estava caminhando com meu cachorro à noite na montanha, perto de onde morava. O que era uma coisa bastante comum para mim, pois adorava observar o céu noturno quando criança. Não tínhamos TV a cabo nem internet, então o céu era a coisa mais interessante disponível. Enquanto observo as estrelas, percebo que as estrelas em uma área próxima ao horizonte parecem estar se apagando. A escuridão continuou se espalhando até que finalmente percebi que havia alguma coisa bloqueando as estrelas. Parecia que estava vindo diretamente para mim e, com certeza, em menos de 1 minuto voou bem sobre minha cabeça. Talvez entre 50 a 100 metros de altura. Tenho um tio que trabalha no JPL, Skunk Works, e quando o visitei uma vez fizeram um sobrevoo do SR-71. Eu tinha cerca de 12 anos. Ele voou a cerca de 50 metros de altura. A força desses motores literalmente me derrubou. Os adultos me avisaram para cobrir os ouvidos, o que eu fiz, mas ainda não consegui ouvir nada por 1 minuto depois que aquele rugido ensurdecedor passou por cima de mim. Quando esta nave voou sobre mim na montanha, ficou completamente silencioso. Eu simplesmente senti uma espécie de formigamento, como quando você carrega um balão com eletricidade estática e o passa sobre os pelos do braço. Eu também senti uma espécie de zumbido que parecia vir de dentro de mim, parecia meio surreal e assustador. Eu estava muito calmo e apenas observei a nave. Era um grande triângulo sem outras características facilmente definíveis, exceto que parecia ser grande demais para poder voar. Depois de voar sobre mim, ele continuou em linha reta e desapareceu no horizonte em 1 minuto. Lembro-me claramente de olhar para meu cachorro e dizer: bem, acho que isso responde a essa pergunta. Terminamos nossa caminhada e eu nunca contei a ninguém sobre isso até agora. Até porque muitos não acreditam. Isso foi há cerca de 25 anos. Não me envolvo em debates sobre OVNIs e coisas assim. Tenho minha própria experiência e minha própria verdade. Suspeito que há muitos outros por aí que também têm. Certo verão, eu estava hospedada em um alojamento para funcionários. Era um resort à beira do lago para um trabalho temporário. A maior parte da equipe morava lá em tempo integral, mas para mim era apenas um trabalho de verão. 1 ou 2 dias depois de me mudar, outros funcionários mencionariam que meu quarto não era um lugar bom para se estar. Eu dei uma risada de lado e não perguntei nada. Não posso dizer que acredito em fantasmas porque não tive nenhuma experiência, mas não posso descartar essa possibilidade, já que sempre procurei passar por certas experiências com meus amigos. Nesse caso, porém,
Imaginei que eles estavam apenas tentando assustar a novata e não pensei muito nisso. Isso foi até que a filha de um funcionário antigo apareceu e parou na porta. Caramba, você está morando no quarto da Candy? Ela perguntou. Quem é Candy? Eu tive que perguntar. Ela era amiga do proprietário, mas se matou aqui. A garota então apontou para um ponto no teto acima da cama, que obviamente havia sido remendado e pintado. Ela então caminhou até o outro lado da cama e me mostrou o pedaço de carpete novo que eu não tinha notado. E foi aqui que ela caiu da cama. Ela disse enquanto se abaixava. Agarrava perto da parede e o puxava para revelar uma aparente mancha de sangue no concreto abaixo. Estou convencido de que Candy realmente se matou no meu quarto. Depois de uma semana de trabalho e pedindo detalhes a alguns outros colegas de trabalho, que eles hesitavam em divulgar. Concluí que Candy era uma boa amiga do proprietário e tinha uma doença terminal. Ela veio para o resort do lago para viver as últimas semanas de sua vida, segundo o que os médicos estipulavam. Isso começou a demorar muito e ela decidiu acelerar o processo. Eu também perguntei a quem a conhecia, quem ela era e do que gostava. Aprendi que Peppermint Schnapps e The Eagles eram seus passatempos favoritos. Certa noite coloquei cerimoniosamente um álbum dos Eagles e servi 2 doses de schnapps. Levantei meu copo e me dirigi a Candy com algo como: Ei, é a Maggie aqui. Venho em paz, mas sempre quis ver um fantasma. Então se você estiver por perto, diga oi ou algo assim. Bebi meu schnapps e deixei-o dela na mesa da cabeceira. Em algum momento no meio da noite, acordei em pânico. Não sobre nada específico, mas meu coração estava acelerado e senti como se alguém estivesse na sala comigo. Tentei falar e percebi que não conseguia. Eu não conseguia me mover. Fiquei absolutamente paralisada na cama. Tentei lutar e gritar contra a paralisia invisível, sem sucesso. Demorou cerca de 15 minutos para passar antes que eu pudesse mover meus membros e finalmente me sentar. A essa altura, minha adrenalina havia diminuído e eu estava de volta ao normal. A dose de Candy foi deixada intacta e Witchy Woman do The Eagle foi o único som na sala vindo do meu CD player no canto. Eu realmente não acredito no sobrenatural, pois os humanos são o verdadeiro terror do mundo, mas definitivamente classificaria isso como inexplicável. Eu tinha cerca de 10 anos e a fornalha da nossa casa morreu. Era inverno na Pensilvânia, então sim, estava muito frio. Ficar não era uma opção. Meus irmãos mais novos foram para a casa de uma tia, enquanto meus pais e eu fomos para a casa do meu avô. A casa era um duplex de 3 andares. Havia 2 quartos no terceiro andar, mas sem móveis. Tudo havia sido limpo anos antes. Meu avô dormia no quarto principal do segundo andar. Fiquei no quarto de hóspedes, que ficava ao lado do dele, e meus pais se acomodaram lá embaixo, na sala. Minha avó morreu quando eu era muito jovem, cerca de 5 anos. Desde então, meu avô afirmava que ela o visitava de vez em quando e conversava com ele. Nós simplesmente seguimos em frente, pois ele estava começando a escorregar um pouco mentalmente. Eu estava dormindo, mas acordei um pouco depois da meia-noite. Eu podia ouvir alguém se movendo no terceiro andar. Achei que fosse minha mãe, talvez andando pelo antigo quarto dela. Depois de alguns minutos, ouvi passos descendo as escadas e caminhando pelo corredor em direção à minha porta, que eventualmente estava fechada. Os passos pararam por alguns minutos do lado de fora da minha porta. Então os ouvi entrar no banheiro. Ouvi água correndo na pia e imaginei que fosse minha mãe. O problema era que a água continuava correndo. Eventualmente levantei-me e abri a porta. A luz do banheiro estava acesa e a água ainda corria. Não havia ninguém lá. Achei estranho, mas desliguei a água, fiz xixi e voltei para a cama. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, perguntei à minha mãe por que ela deixou a água aberta. Ela não tinha ideia do que eu estava falando. Perguntei ao meu pai. Ele disse a mesma coisa. Perguntei ao meu avô e ele também não tinha ideia. Poucos minutos depois, ele nos conta que minha avó o visitou novamente ontem à noite
e ficou muito feliz por estarmos lá. Ainda sinto como se alguém estivesse brincando comigo naquela noite, mas até hoje meus pais negam. Tenho agora 50 anos e isso aconteceu em 1980. Em 2001, eu tinha 17 anos e caçava sozinho apenas pela segunda vez. Eu estava a algumas centenas de metros da estrada, e do outro lado da estrada moravam os donos da terra. Eles eram amigos da família do meu padrasto e permitiam que ele caçasse lá todos os anos. Lhe deram permissão para me levar também. O plano era que, ao anoitecer, meu padrasto iria até onde eu estava para que eu pudesse encontrar facilmente o caminho para sair da floresta. Eu não conhecia esta área e, como todos sabem, a mata fica diferente quando escurece. É muito fácil se perder. Uma hora antes de escurecer, vejo meu padrasto. Ele está parado a uma boa distância, balançando lentamente o braço acima da cabeça. Fiquei me perguntando por que ele chegou lá tão cedo e por que não estava com seu colete laranja. Ele também não esperou que eu descesse e caminhasse até ele. Cheguei ao chão e pude ver que ele estava se afastando e sumiu de vista antes que eu pudesse segui-lo. Imaginei que ou ele teve uma caçada bem-sucedida e precisava da minha ajuda, ou estava pronto para ir para casa. Fiz uma caminhada relativamente curta e cheguei à estrada antes da escuridão total. Meu padrasto não estava lá e nem sua caminhonete. Vou até a casa dos amigos e eles me deixam entrar. Pergunto onde estava meu padrasto e o amigo Mike disse que ele tinha ido me encontrar. Digo a ele que ele já tinha ido me encontrar. Fomos para fora quando ouvimos um caminhão parar. Era meu padrasto. Conto a história a ele e há um silêncio. Percebo que Mike e meu padrasto sabem de alguma coisa, mas nada é dito. Há apenas uma outra casa e esta estrada é praticamente deserta de tudo. A pergunta óbvia é quem eu vi na floresta. Por que eles não estavam preocupados com uma pessoa desconhecida na propriedade? Entramos na caminhonete e voltamos para casa. Chegamos em casa e meu padrasto me diz que quer me mostrar uma coisa. Ele traz um álbum de fotos e me mostra algumas fotos de seu bom amigo e filho de Mike, Todd. Todd e meu padrasto tinham a mesma idade e aproximadamente a mesma constituição, e sempre caçavam juntos na propriedade. Na verdade, eu estava caçando em uma barraca que Todd construiu originalmente e foi mantida por seu pai e meu padrasto ao longo dos anos. Meu padrasto me disse que houve algumas vezes nos últimos 8 anos em que Mike e algumas outras pessoas viram alguém na floresta que se parecia com Todd, que havia falecido 8 anos antes. Esta é a única experiência que já tive que não consigo explicar. Ainda penso nisso de vez em quando. Tento não pensar nisso quando estou na floresta ou no pântano, na escuridão total. Qualquer caçador que lhe diga que nunca sentiu um pouco de medo à noite na floresta, provavelmente não está sendo 100% verdadeiro. Experimentei uma energia negativa que parecia ter me possuído quando eu tinha 13 anos. Essa entidade se mostrou para mim enquanto eu estava na casa da minha avó antes de dormir, antes de prosseguir neste assunto. Sempre fui sensível às energias e ainda o sou até hoje. A casa da minha avó fica no Texas e é muito antiga, como nos tempos da Guerra Civil. Era originalmente uma casa e consultório médico de 2 andares que eles haviam dividido. Pelo que entendi, minha avó ocupava o primeiro andar onde o médico realizava suas consultas. Eu tinha os sonhos mais vívidos lá, a maioria eram pesadelos arrepiantes. O quarto do meu tio ficava onde eram feitas cirurgias em soldados. Alguns não sobreviveram e morreram lá. O banheiro fica no meio de todos os cômodos. Lembro-me de quando era pequeno, preparando meu banho. Inclinava-me para abrir a água e sentia algo formigando em minhas costas, como dedos tocando minha coluna. Achei que talvez estivesse apenas sentindo arrepios e pensando demais sobre isso. Até que contei à minha mãe mais tarde, ela me confidenciou que ela também passou por isso enquanto crescia, e acredita que isso a empurrou enquanto ela estava no banho quando era adolescente. Isso são apenas algumas pequenas coisas em comparação com tudo que experimentei naquela casa.
Um dia eu estava deitado na cama ao lado do quarto em que meu tio estava. As luzes estavam acesas. Minha mãe estava passando minhas roupas ao lado da cama. A porta do meu tio estava aberta. Lembro-me de perder o foco olhando para o quarto do meu tio e então sinto algo me observando, como se alguma outra coisa, além da minha mãe, estivesse lá. Então eu examino com meus olhos atraídos para as portas. Vejo um olho vermelho brilhante olhando para mim através do espaço entre as portas do meu tio e a sala de estar. Fiquei com muito medo de dizer qualquer coisa. Enquanto minha mãe apaga a luz e diz boa noite, meu tio fecha a porta, expondo mais essa entidade sombria para mim. Não me lembro de nada depois desse ponto. Disseram-me o que aconteceu depois que deixei de estar desmaiado ou possuído. Seja lá o que foi que aconteceu. Minha mãe percebeu que algo estava errado comigo depois de não responder a ela. Ela vem até mim e me encontra pálido e respirando rápido. Quando ela coloca a mão em mim, começo a gritar como se estivesse sendo assassinado, o que acorda minha avó e tira meu tio da cama. Eu estava gritando coisas como vá embora, deixe-me em paz e não me leve. Minha mãe está me embalando em seus braços, chorando e gritando com o que quer que estivesse me atormentando para ir embora, enquanto minha avó e meu tio começam a orar. Jogando água benta em mim, começo a ofegar por ar como se estivesse sufocando. Minha mãe jura que passei de pálido como um fantasma para amarelo quando comecei a tossir. Quando começo a tossir, começo a voltar e a sentir uma náusea insuportável. Recebi uma tigela para cuspir e vomitar. Passei de frio a suor, como se estivesse com febre, mas em poucos minutos me senti bem. Faz anos que não vou àquela casa, e agora ela está sendo reconstruída desde que minha tia assumiu o controle da casa. Muito apreço a quem tirou um tempo para ouvir um dos muitos momentos sobrenaturais que tive. Compartilharei mais de minhas experiências mais tarde. Esse evento aconteceu em janeiro de 2013. Eu era então um cara de 17 anos que morava em Portland, Oregon. Durante todo o ensino médio sempre fui muito ativo no ciclismo. Muitas vezes eu andava de bicicleta de manhã cedo e tarde da noite, voltando da escola ou da casa de um amigo. Ainda não tinha carteira de motorista, então andar de bicicleta era a única opção viável para mim. Eu morava em uma área segura da cidade e tinha boa iluminação, então nunca tive medo de andar de bicicleta à noite. No entanto, uma noite durante meu último ano do ensino médio, tudo isso mudaria. A distância da minha escola até minha casa era de cerca de 6 quilômetros pelas estradas principais, e cerca de 4 quilômetros tomando um atalho por um belo parque arborizado. Eu tinha terminado um longo ensaio musical e estava cansado. Já eram quase meia-noite. Eu estava me sentindo extremamente exausto. Decidi pegar o atalho para casa. Embora o parque possa ser muito assustador devido à falta de iluminação, eu já peguei esse atalho antes. Ao anoitecer, durante o verão, geralmente ainda há alguma multidão no parque. Mas era inverno, e o parque tinha uma sensação muito diferente, estando completamente escuro sem ninguém por perto. Por volta das 11h30, virei à esquerda na estrada em direção ao parque. O cenário já passou de sereno a assustador. Eu poderia terminar esse trajeto em 10 minutos. No entanto, no meio da área escura, encontrei 2 caras usando capuzes de cor escura. Além do fato de não usarem roupas refletivas, pareciam ameaçadores e assustadores. Não consegui ver seus rostos muito bem até estar a 20 metros deles. Ao passar por eles, ouvi-os conversando baixinho sobre alguma coisa. De repente, os 2 rapazes tiram grandes facas de suas jaquetas. Meu coração afundou imediatamente e minha adrenalina começou a aumentar. Um dos caras começou a gritar palavrões para mim e ambos me atacaram empunhando suas facas. Eu estava me preparando para o pior e pensando que poderia acabar morto e largado em algum lugar. Felizmente para mim, consegui ver um caminho que levava a uma rua iluminada e saí rapidamente de lá de bicicleta. Normalmente minhas pernas ficavam cansadas, já que eram uns bons 400 metros até a estrada movimentada. Ao entrar na estrada iluminada,
Vi algum trânsito leve e imediatamente me senti muito mais seguro. Cerca de 15 segundos depois, os dois caras saíram e fingiram não me ver. Soltei um suspiro de alívio quando eles seguiram na direção oposta à minha. Enquanto eu verificava a hora no meu celular, outro sentimento de pavor me atingiu quando a hora no meu telefone marcava 20h13:55. Minha reação imediata foi: que diabos? Eu realmente estive naquele parque por mais de 20 minutos? Parecia muito menos. Com o pânico que fiquei, pedalei rapidamente para casa e finalmente cheguei lá cerca de 10 minutos depois. Acabei não contando isso aos meus pais porque teria sérios problemas com eles. Depois de alguns dias, a ideia horrível de quase ser assassinado em um parque deserto começou a desaparecer da minha mente. Nunca mais passei por aquele parque à noite. Na verdade, nem passei por aquele parque por alguns meses depois desse acontecimento. Apenas uma semana depois, algumas notícias horríveis acabaram chocando minha vizinhança. Um aluno do último ano muito popular da minha escola foi violentamente esfaqueado em uma briga. Ele e seus amigos estavam fazendo compras em uma loja quando 3 adolescentes do sexo masculino começaram a causar problemas e roubaram alguns itens. Quando ele confrontou os 3 rapazes, eles começaram a ficar violentos e uma grande briga começou entre eles. Os rapazes acabaram esfaqueando o pobre menino várias vezes e foi levado às pressas para o hospital. Infelizmente, ele sucumbiu aos ferimentos. Ele estava nos times de futebol e basquete da minha escola e era uma pessoa de bom coração. Sua morte devastou toda a comunidade. Poucos dias depois vim ler a notícia e fui recebido com horror e nojo. 2 desses 3 adolescentes eram exatamente os mesmos caras que encontrei no parque tarde da noite. Apesar de ambos terem apenas 17 anos de idade, eles pareciam ter pelo menos quase 30. Esses 3 adolescentes foram rapidamente identificados por muitos dos meus colegas de escola. Não sei o que teria acontecido se eu não fosse atlético e não conseguisse ultrapassar aqueles caras encapuzados. Já briguei e fui espancado antes, mas nunca fiquei tão assustado em minha vida antes desse incidente. Minha família e eu morávamos na Flórida Central e eu andava de moto todos os dias. Enquanto me preparava para virar a esquina da estrada de 2 pistas para chegar à minha, ouvi uma voz de homem gritar no meu ouvido, como se ele estivesse em cima de mim. Não! Não havia ninguém por perto e de jeito nenhum eu poderia ter ouvido alguém com meu capacete. Cerca de 1 ano ou mais depois disso, eu estava conversando com um morador local que me contou sobre um policial estadual da Flórida que perdeu a vida naquela esquina perseguindo alguém. Ele havia perdido o controle e morreu na perseguição. Os habitantes locais chamam isso de curva do morto. Anos antes de isso acontecer, eu estava ao telefone com uma querida amiga chamada Cindy. Meu marido foi até a casa de um amigo pegar uma peça para o meu carro que seu amigo encomendou para nós. De repente eu disse a Cindy: algo aconteceu com meu marido. Ela disse para não dizer isso. Olhei para o relógio e eram 19h35. Eu tive calafrios. Meu cabelo estava em pé. Eu disse a ela: Cindy, não estou brincando. Algo aconteceu. 1 hora depois, meu marido ainda não chegou em casa. Liguei para a casa dos amigos dele e eles disseram que ele já tinha saído. Eu liguei para o telefone dele e não tive resposta. Finalmente recebi uma ligação de um policial estadual informando que ele estava na unidade de trauma. A questão é que os ferimentos que ele sofreu deveriam tê-lo matado. Ele teve 10 costelas quebradas, uma clavícula e muitos outros ferimentos. A ligação só veio às 23h30. Perguntei ao policial que horas aconteceu. Ela me disse que eram 19h30 mais ou menos. Naquela época eu sabia quando as coisas aconteciam. Desde então meu marido nunca mais foi o mesmo e ter que conviver com todos os traumas do acidente. Então é isso. Esse é meu terror. Minha mãe e eu estávamos voltando para casa em uma noite de inverno. Já estava escuro
e o frio fazia o mundo inteiro parecer frágil e imóvel. Havia um longo trecho de estrada vazia entre meu trabalho e a cidade, povoada principalmente por árvores grossas e ocasionais prédios abandonados. Era incomum ver alguém andando em um lugar tão sozinho em uma noite gelada, mas nós vimos um homem arrastando os pés no acostamento da estrada. Ele usava um chapéu largo e um casaco antiquado, como roupas ultrapassadas demais para os dias de hoje. Seu rosto era uma das coisas mais perturbadoras que eu já tinha visto. Suas feições cinzentas pareciam ter sido pintadas e depois manchadas antes que a tinta secasse. Ele era uma massa embaçada de sombra escura. Parecia até que ele tinha acabado de sair de uma festa de Halloween. Ele não pareceu nos notar, então continuamos dirigindo. Nós surtamos um pouco. Você viu aquilo? Você viu? Nós raciocinamos. Certamente foi um truque da luz. Nos sentimos mal por deixar um homem sozinho no frio, tão longe da cidade. Viramos com a intenção de perguntar se ele precisava de carona. Ele rapidamente apareceu novamente, ainda se arrastando em direção a nada em particular. Tão rápido quanto um piscar de olhos, toda a sua forma ficou turva e se transformou. Ele ficou mais alto, mais magro e musculoso, como se não comesse o suficiente há muito tempo. Ele estava totalmente colorido, e suas roupas e aparência mudaram. Ele usava jeans rasgados com correntes e estava sem camisa, apesar do frio. Ele estava totalmente careca, e o luar refletia em sua cabeça pálida. Ele tinha tatuagens tribais por todo o torso. Ele se virou para nós e vimos que seus olhos eram incrivelmente negros, e seu sorriso cheio de dentes parecia muito ameaçador quando ele nos reconheceu. Ele correu ameaçadoramente em direção ao carro, e minha mãe pisou fundo. Saímos de lá o mais rápido possível. Olhei para trás assim que me senti corajoso o suficiente. E não havia ninguém na estrada. Ainda penso nesta noite e me assusto. Já discuti esse assunto em vários sites. E sempre dizem que poderia ser um Skywalker. Minha mãe não gosta de falar sobre isso. O que foi aquilo? Não era humano, certamente. Eu costumava caminhar naquela área, mas não mais. Trabalhei na gestão de uma grande rede de lojas de departamentos. Tive um funcionário que trabalhava em nosso departamento de calçados que lutava contra o alcoolismo. Ele morava bem perto de mim e não tinha carro. Então, às vezes, eu lhe dava carona para casa se ambos de nós trabalhássemos no mesmo turno. Eu me senti mal pelo cara. Ele estava na casa dos 50 anos, mas parecia que estava na casa dos 80. Ele morava sozinho em um pequeno trailer em cima de uma garagem. Um dia, estou sentado em casa e tive uma sensação estranha em relação ao cara. Minha mente estava me dizendo que eu tinha que ir ao trailer dele. No começo eu ignorei o sentimento, mas ele persistiu, então decidi ir ver como ele estava. Chego ao trailer e bato na porta. Nenhuma resposta. Continuo batendo porque as janelas estão abertas, então alguém estava em casa. Ouvi um ajuda muito fraco e liguei imediatamente para o 911. Chutei a porta até poder espiar para dentro. Meu funcionário estava deitado no chão, incapaz de se mover. Quando a ambulância chegou, os paramédicos entraram e começaram a tratá-lo como um possível derrame. Ele foi colocado na ambulância e levado embora. Ele viveu por um tempo, mas acabou falecendo. Seus filhos e eu nos tornamos próximos. Eles estavam gratos por seu pai não ter morrido sozinho no chão de seu trailer. Eu penso muito sobre isso. O que aconteceu naquele dia? Porque tive a sensação avassaladora de que alguém precisava de ajuda. Eu não tenho resposta e nem sei explicar o porquê disso. A vida é um mistério. Eu morava em um condomínio no centro de uma cidade grande. Eu não era dono do lugar, eu estava alugando. Infelizmente, meu prédio era ocupado principalmente por aluguéis do Airbnb, o que significava um fluxo constante de pessoas diferentes indo e vindo. Os fins de semana eram particularmente barulhentos. Os corredores e áreas comuns estavam lotados de pessoas em férias de outras cidades. Havia muito mais festa naquele prédio do que em qualquer outro lugar onde já morei. Eu estava trabalhando das 9 às 5 na época, então geralmente estava na cama por volta das 11 ou meia-noite no máximo.
Não era incomum eu ser acordado ou mantido acordado por gritos ou outros ruídos. Aprendi a conviver com isso. Não era o ideal, mas mudar é um incômodo e consegui um bom negócio na minha casa. Isso aconteceu há vários anos. Era uma noite de quarta-feira no verão. Tive um dia agitado no trabalho. Eu trabalhava em um escritório perto do meu condomínio e quando voltei à noite estava ansioso por uma noite tranquila. Preparei o jantar, assisti um pouco de TV e depois me acomodei no sofá com um livro. Era por volta das 11 horas da noite, quando o barulho começou. No início eram apenas vozes elevadas no corredor. Isso não era incomum, então tentei ignorar e focar no meu livro, mas as vozes ficaram mais altas. Devia haver pelo menos 4 pessoas gritando umas com as outras. Parecia que uma briga estava começando. Foi difícil ignorar e foi aí que minha atenção estava. Ouvi um som de batida. Poderia ter sido alguém empurrado contra a parede. As coisas pioraram a partir daí. Brigas já haviam ocorrido no prédio antes, mas geralmente cessavam rapidamente. A segurança do nosso edifício normalmente poderia lidar com a maioria dos problemas como esse. Nunca precisei ligar para eles. O lugar estava equipado com câmeras, então eles geralmente ficavam em cima sempre que algo acontecia. Desta vez, porém, a discussão aumentou tão rapidamente que acho que os seguranças não tiveram tempo de interrompê-la. Eram baques e estrondos, como se alguém estivesse sendo atirado. Pensei em chamar a segurança, mas antes que pudesse, um som alto atravessou o barulho. Parecia ser um tiro. O som ecoou no corredor e um silêncio arrepiante se seguiu. Minhas mãos tremiam e minha mente corria de pânico. Nunca estive tão perto de uma violência real, muito menos de um tiroteio. Por alguns momentos fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Senti aquele som no fundo do meu peito. Não tinha ideia de quão alto poderia ser um choque. Verifiquei meu corpo para ter certeza de que não fui atingido. Então ouvi alguém correndo pelo corredor. Seus passos raspavam no carpete barato que cobria o chão. Isso foi seguido pelo som de uma porta batendo. Peguei meu telefone e disquei 911. A operadora atendeu e eu rapidamente expliquei o que aconteceu. Disseram-me para ficar no meu apartamento, trancar a porta e esperar a chegada da polícia. Minha porta já estava trancada, então fui para o meu quarto e fiquei lá andando de um lado para o outro. Em poucos minutos ouvi sirenes se aproximando. Havia sirenes tocando por lá a maior parte do tempo, mas eu tinha certeza de que essas eram para nós. Ouvi os policiais lá fora, no corredor, conversando e se movimentando. Eles bateram em todas as portas do meu andar e finalmente chegaram ao meu. Eu os deixei entrar e eles me fizeram algumas perguntas. Contei a eles tudo o que ouvi, a discussão, o estrondo que parecia um tiro e o som de alguém fugindo. Eu não sabia por qual porta a pessoa entrou, mas era uma das próximas à minha. Os policiais escreveram o que eu disse e me disseram para ficar dentro do meu apartamento. Eles disseram que precisavam verificar o resto do prédio. Tranquei a porta e depois que eles saíram fui para minha sala. Eu ainda estava bastante abalado. Tentei me distrair assistindo TV, mas realmente não conseguia me concentrar em nada. Fiquei pensando no tiro e na proximidade do meu apartamento. Foi assustador pensar que algo assim poderia acontecer perto de onde eu morava. O resto daquela noite foi bastante tenso. Fiquei acordado até tarde ouvindo os sons do prédio. Ouvi a polícia conversando com outras pessoas e andando por aí. Depois de um tempo, as coisas começaram a se acalmar, mas eu ainda me sentia desconfortável. Pela manhã descobri mais sobre o que aconteceu. Alguém realmente foi baleado. Fiquei sabendo que a vítima sobreviveu e estava se recuperando. O responsável acabou sendo capturado e preso. Acabou sendo uma discussão entre 2 hóspedes do Airbnb que piorou tragicamente nos dias seguintes. A polícia voltou algumas vezes, fazendo mais perguntas, tentando juntar as peças dos acontecimentos da noite. O tiroteio mudou a atmosfera do prédio. Assim que chegou a notícia do que aconteceu, o aluguel do prédio despencou. Ninguém queria mais ficar lá. A administração do prédio reforçou a segurança, mas isso não foi suficiente para mim. Me mudei no mês seguinte. Tive que rescindir meu contrato. Achei que os aluguéis aumentariam novamente assim que o ciclo de notícias passasse. Aquele prédio não era um bom lugar para morar. Eu simplesmente não conseguia mais ficar lá.
Espero nunca mais pisar naquele prédio. Depois de voltar de uma noite para comemorar a chegada do Ano Novo, meu marido e eu voltamos ao nosso complexo de apartamentos para passar a noite. Nós dois tomamos algumas bebidas, mas nenhum de nós estava embriagado. Por mais que gostemos de festejar com os amigos, no final das contas somos apenas pessoas caseiras. Morávamos na suíte de canto do nosso complexo. Embora isso nunca tenha sido confirmado, suspeitava-se que os proprietários queriam converter este complexo de apartamentos em condomínios. O aluguel não era barato e o acesso era limitado a este andar. Ao entrar no prédio, há um acesso sem elevador, 2 portas seguras e de vez em quando havia um porteiro para cumprimentá-lo quando você entrasse ou saísse. Havia também várias câmeras de segurança colocadas em todo o redor do prédio. Era uma noite especialmente fria e quando voltamos não havia porteiro presente. Já era tarde, mais ou menos 2 da manhã. O hall de entrada estava vazio e uma das luzes piscava suavemente. Meu marido e eu entramos no elevador e apertamos o botão do último andar. A viagem de elevador foi tranquila. À medida que subíamos, pude sentir que estava ficando mais relaxada, animada por finalmente estar em casa e poder descansar. Meus pés estavam me matando por usar salto a noite toda no frio intenso. A campainha tocou, sinalizando que havíamos chegado ao nosso andar. A porta se abriu e viramos a esquina à esquerda. Como eu disse, nossa suíte era a suíte de canto no final do corredor. Porém, algo chamou nossa atenção. Uma mulher, ou o que pelo menos parecia ser uma mulher, vagava pelo corredor. Seu cabelo era escuro e espalhado. Parecia estar emaranhado e cobria seu rosto. Ela usava um vestido de renda preta que estava rasgado e parecia estar em péssimo estado. Pensando bem, acho que ela nem usava calçado. Presumimos que ela estava embriagada e tendo dificuldade em encontrar sua suíte, embora olhando mais de perto, ela não parecia familiar. Conhecíamos todos os nossos vizinhos. Como eu disse, o acesso era limitado neste andar. Olhei para meu marido, que também ficou parado. Pude ver que ele estava contemplando os mesmos pensamentos. Perguntei a ele: deveríamos perguntar se ela precisa de ajuda? Ele olhou para mim e disse: espere, talvez ela esteja apenas bêbada e tendo dificuldade em encontrar sua suíte. A mulher continuou a deslizar lentamente pelas paredes do corredor, parando em cada porta e espiando pelos olhos mágicos externos. É certo que isso era assustador, mas apenas aumentava a teoria de que ela era uma mulher bêbada à procura dos amigos. Ela estava cantando, ou acredito que seja isso. O som era algo entre um rosnado e um grunhido. Ficamos ali em total descrença e admiração. No entanto, havia um véu de tensão e desconforto que permanecia. A mulher estranha cambaleou pelo corredor, curvando-se até se levantar para espiar pelo olho mágico. Ela finalmente chegou à suíte de uma senhora idosa com quem tenho uma forte ligação. Vamos chamá-la de Tilly. Tilly era o tipo de mulher cuja família a negligenciava e raramente a visitava. Ela trazia assados para meu marido e eu de vez em quando, e eu a ajudava com mantimentos e medicamentos com frequência. O alarme de fumaça de Tilly disparava constantemente. Eu sempre teria que correr e tirar a torrada fumegante da torradeira e abanar o alarme de fumaça até que ele parasse de apitar. Às vezes um incômodo, mas sempre se transformava em hora do chá. Mesmo assim, eu me importava com Tilly. Então, quando vi essa mulher estranha espiando pelo olho mágico, reagi. Eu deixei escapar, com licença. Você está bem? Eu pude sentir que perdi a confiança ao perguntar. A estranha mulher pareceu estremecer por um momento e se curvou no chão. Ela parecia prestes a vomitar ou estava assustada com a minha voz. Meu marido e eu nos aproximamos, mas a mulher soltou uma série de risadas sinistras. Aquilo me deu medo real. Confesso que nesse momento fiquei completamente assustada e peguei meu celular. Foi desconfortável porque não podíamos chegar à nossa suíte sem ter que passar por aquela mulher perturbada. Meu marido disse: "Ei, você nos ouviu? Você precisa de ajuda?" Sua risada começou a se transformar no que era uma gargalhada constante. A mulher estranha então se levantou.
Quando ela se levantou, sua gargalhada tornou-se uma mistura entre uma gargalhada e um rosnado barulhento. Ela então tropeçou para frente e continuou andando pelo corredor. Havia uma escada do lado de fora da nossa suíte. Presumi que ela estava indo para as escadas. Talvez ela fosse apenas uma mulher bêbada, e isso nada mais fosse do que um impasse desconfortável com uma mulher triste e embriagada. E se ela estava realmente tão bêbada, as escadas provavelmente não eram uma boa ideia. Estávamos no 7º andar. Mesmo assim, simplesmente não achei que valesse a pena correr o risco de me envolver com essa mulher. Eu só queria entrar na minha casa e pular na minha cama. Já era tarde e meus pés ainda doíam. Ao darmos alguns passos à frente, a mulher parou. Ela se endireitou completamente, olhou diretamente para a nossa porta e começou a bater na nossa porta, gritando: "Eles querem me matar." Eu podia sentir que estava sendo engolida pelo medo. Peguei meu celular e comecei a discar para a polícia. A mulher continuou batendo na nossa porta e gritando. Para ser honesta, estou surpresa que nenhum dos nossos vizinhos tenha saído para ver o que estava acontecendo. Parte de mim pensa que eles próprios estavam com muito medo e provavelmente espiavam pelo olho mágico. Com medo do que nossos vizinhos pensariam. Meu marido disse: "Ei, o que você está fazendo? Pare com isso." E assim a mulher parou. Caiu no chão e começou a rastejar rapidamente em nossa direção. Ela olhou para cima. Por um breve segundo, tudo que pude ver foram seus olhos escuros. Sua boca parecia manchada de preto e ela estava rosnando novamente. Mas desta vez era como se houvesse algo em sua garganta que a engasgasse. Congelados de medo, meu marido e eu apenas assistimos até que ela nos lançou um som ameaçador, do tipo que você ouviria em um filme, mas nunca imaginaria na vida real. Aterrorizada, tirei os sapatos e meu marido e eu corremos em direção à escada do outro lado do prédio. Não queríamos correr o risco de esperar o elevador e ela nos alcançar. Descemos 2 lances de escada e paramos para ouvir se ela estava descendo as escadas, mas era quase impossível ouvir. Enquanto meu coração batia forte, pensei comigo mesmo: o que diabos estava acontecendo? Esperamos lá por cerca de 10 minutos até que finalmente tivemos coragem de subir as escadas e voltar para nossa suíte. A mulher havia sumido e então entramos em nosso apartamento. Fiquei aliviada por finalmente estar segura em minha casa. Meu marido enviou uma mensagem ao nosso senhorio e ele respondeu que teríamos notícias pela manhã. Eu estava incrivelmente exausta, mas achei incrivelmente difícil dormir. O som dos rosnados e gargalhadas daquela mulher ressoou em meus ouvidos durante toda a noite. Quase não dormi. No dia seguinte, quando meu marido foi falar com o proprietário, pediu-lhe que verificasse as câmeras de segurança. O proprietário disse que as câmeras falharam devido às temperaturas frias da noite passada. Até hoje ainda não sei o que pensar. A questão é, ela era perigosa. Nos mudamos cerca de 1 ano depois, mas toda véspera de Ano Novo ainda penso naquela noite.